Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa semana da biomecânica na podologia. Eu sou Janaína Bortoli, sou fisioterapeuta, sou especialista em biomecânica e criadora do método Descomplicando a Biomecânica na Podologia. Esse método tem como objetivo ajudar podólogas a realizarem a avaliação biomecânica do pé e tornozelo do absoluto zero, entregando assim um diagnóstico muito mais assertivo e sendo referência na sua área. Durante essa semana, eu quero te ensinar o passo a passo para que nem nesses nossos 3 encontros, nessas 3 aulas, esses 3 momentos juntas, você, podólogo, podóloga, possa entender exatamente como se realiza o meu método de avaliação biomecânica do pé e tornozelo. Então, nesse momento, né, nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, nós vamos derrubar qualquer objeção, qualquer desculpa, qualquer empecilho que possa nos atrapalhar a chegar nesse grande objetivo, que é fazer com que você, podólogo, podóloga, profissional, um profissional totalmente apto, né, a conseguir entender e a conseguir realizar uma avaliação biomecânica do pé ou tornozelo, do mais absoluto zero. Então, desculpas, objeções, né? Como eu não tenho tempo para estudar biomecânica, vão cair por terra. Eu não tenho dinheiro para estudar biomecânica, também não vai funcionar. Eu não tive bases do entendimento de biomecânica na faculdade. Nós vamos entregar essas bases aqui para você. Ah, mas eu não entendo nada de biomecânica. Vai começar a entender. Ah, mas eu tenho medo de não ser capaz de realizar a avaliação biomecânica. A partir de hoje, você não vai mais ter esse medo. Ah, mas eu tenho medo de não passar as informações corretas para os meus pacientes. A partir de hoje, nós vamos derrubar esse medo também. Todas essas objeções, afirmações, né, que nós vamos derrubar, eu ouvi de podólogos e podólogas, por isso que eu venho passar para vocês que a partir de hoje isso não vai mais acontecer no que disser respeito, né, ao nosso assunto, que é biomecânica, tá? Porque aqui é um lugar onde vocês podem ficar tranquilas, porque eu vou pegar vocês pela mão e nós vamos desconstruir juntas, né? Tudo aquilo que possa ter sido passado de informação para você sobre biomecânica e nós vamos construir uma nova realidade, uma nova visão de biomecânica na sua vida como podólogo e como podóloga. Acredito que talvez não tenhamos tanto o trabalho de desconstruir, né? Porque a biomecânica na podologia é algo ainda muito novo. Então, talvez a gente tenha mais trabalho em construir, mostrar para você de que forma você pode levar, entender essa área e levar essa oportunidade para dentro da sua clínica, né? Para poder aproveitar ao máximo o que essa área tem para te dar e você pode passar para o seu paciente também, né? De enriquecimento para ambos. Mas para que você entenda como tudo isso aconteceu, para que você veja que não é algo que aconteceu do nada, né? A Janaína simplesmente resolveu começar a falar de biomecânica, não. Esse é um evento totalmente pensado para o profissional da podologia, ele é um evento feito, né, para estudantes profissionais de podologia e que já estão também no mercado de trabalho e não tiveram bases anatômicas, funcionais, o suficiente, né, na sua formação para que possa realizar uma avaliação biomecânica, deixando esse profissional de forma mais insegura, né, no que diz respeito a esse assunto. Então, esse evento é para você, profissional da podologia, que quer saber mais, se aprofundar, enriquecer os seus conhecimentos mais em biomecânica e poder estar enriquecendo também o seu atendimento. Então, vamos lá. Você deve estar já com muita vontade, né, de entender e de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes disso, para que você entenda, né, de onde veio toda essa base para esse método, eu quero te contar um pouquinho da minha história, porque a minha história tem tudo a ver
com esse projeto Biomecânica na Podologia. Então, para que você entenda exatamente os objetivos e as bases desse projeto, eu quero que você entenda um pouquinho da minha história também. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? E eu entrei na faculdade de fisioterapia um pouquinho mais velha, um pouquinho tarde, né? Tarde não, porque nunca é tarde. Mas em comparação aos meus colegas, eu já era um pouquinho mais velha. Eu tinha em torno de 25 anos, meus colegas tinham em torno de 17, 18 anos, né? Então eu já tinha uma idade, né? Um pouco mais madura. E na época, com 25 anos, eu tinha um filho de 5 anos, o Pedro. E o Pedro, pequenininho, né? Eu não tinha faculdade durante o dia, eu não tinha onde deixar o Pedro, então eu tinha duas opções. Ou deixava o Pedro sozinho em casa, que não era uma opção, ou o Pedro ia comigo para a faculdade. Então, durante muitas vezes, né? Muitas aulas eu fiz, muitas provas, né? Eu fiz com o Pedro sentadinho do meu ladinho na classe, desenhando, enfim, e eu fazendo a minha prova, o que eu tinha que fazer. Agradeço aos meus professores que permitiram isso, né? Se não fosse assim, talvez eu teria mais dificuldade, né? Em estar aqui hoje, com certeza. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? Eu já tinha uma cobrança muito grande, enorme, né? Minha interna, porque eu já tinha mais idade, eu já tinha um filho, e eu tinha aquela vontade, aquela cobrança, né? De estar sempre à frente, de estar aprendendo mais, em relação ao aprendizado, em relação também ao mercado de trabalho, eu já queria saber como funcionava, né? O tempo era algo que me cobrava muito, né? Eu me cobrava muito para que sempre estivesse bem, para que sempre estivesse um pouco à frente dos meus colegas. E isso fez também com que eu tivesse uma relação um pouco mais diferente com os meus professores, né? Então, a gente tinha uma relação mais de igual para igual, onde eu conseguia aproveitar muito disso. Então, terminavam as aulas, eu ia correndo, né? Lá para frente do professor, perguntar as referências bibliográficas, né? As referências daquele conteúdo. Na época, nós não tínhamos a facilidade que se tem hoje em relação a artigos científicos, né? Para se pedir um artigo era caríssimo e vinha pelo correio, aquele monte, né, de papel, então nós tínhamos ainda muitos livros. Então eu queria saber da onde vinha, qual era a fonte, né, daquela informação. E a aula terminava e eu mergulhava a fundo naquele tema, né, porque eu tinha uma dedicação e uma vontade muito grande de fazer algo diferente. Eu não sabia ainda como eu ia fazer, mas eu tinha certeza que eu queria algo diferente na minha vida como fisioterapeuta. Na época, a fisioterapia estava nascendo, né? Tudo muito novo. Até as informações que nós, alunos, tínhamos sobre a fisioterapia era tudo muito novo, né? Bases muito rasas. Mas a minha sede de aprender, né? De estudar, de fazer algo, era muito, muito grande mesmo. E no meio desse trajeto, no meio dessa sede, nessa vontade, o Pedro, né? O meu menor, já com 7, 8 anos, acontece, eu engravidei do Lucas, meu segundo filho, o meu menor. E foi um grande baque. Claro, ele sabe hoje, né? É um grande presente na minha vida, o amor da minha vida, mas na época, né? Era um momento em que eu estava a mil, né? Buscando, querendo, né? E aquilo foi um baque, né? E eu ouvi de muitas colegas, né? Poxa, coitadinha da Janaína, né? Era tão esforçada e agora acontece isso, né? Tendo que parar com tudo. Como se aquela gravidez fosse algo que estivesse me impedindo de continuar a fazer o que eu fazia, né? E aquilo me mexeu muito comigo internamente e aquilo me gerou uma vontade ainda maior, né? E aí eu decidi ainda mais mostrar, né? E me envolver de forma que realmente eu mostrasse que mesmo com 2 filhos, né? Um filho pequeno, grávida, com casa, com estágio, faculdade, tudo, eu poderia sim, né? Dar conta de tudo e poderia sim ser boa, né? Nessas coisas que eu fizesse. E isso me motivou mais ainda a ir à frente e estudar e me envolver cada vez mais. E nesse meio tempo eu me envolvi com uma área e me apaixonei por uma área que é a área de reabilitação com amputados.
Quando eu entrei na faculdade, eu já vi que nós íamos ter essa cadeira no quarto semestre, e ali eu me apaixonei, não vi a hora que chegasse a cadeira de órtese e prótese. E loucura, né? Poxa, a Janaína se apaixonou, fez o TCC, tudo em uma área de amputados, e hoje trabalha com reabilitação, avaliação de pé e tornozelo. Mas vocês vão entender o porquê e a relação muito grande disso. Então, quando eu resolvi fazer o TCC na área de amputados, eu passava finais de semana, sábado, domingo, feriado, na Santa Casa, esperando, né, que algum paciente tivesse a indicação de amputação, porque o meu trabalho era realizar, né, a fisioterapia, avaliação, enfim, nas 4 fases, na pré-amputação, amputação, pós-amputação e protetização, né? Então, os meus pacientes do meu projeto saíam dali com próteses, né? E foi muito lindo, porque eram pacientes que não tinham condições financeiras, nós fomos para a rádio, conseguimos prótese, enfim. Então, o envolvimento com o movimento daqueles pacientes foi absurdo, porque eram pacientes que tinham tudo para perder o movimento e adquirir uma nova forma de se movimentar com uma estrutura que não era deles, né? Que era uma estrutura externa, que era a prótese. Então, ali, eu me apaixonei e me envolvi tremendamente com a parte de análise, né? De entendimento do movimento, porque aquelas pessoas precisavam mais do que nunca reorganizar, né? Todo o seu movimento com um corpo, né, que já não tinha uma parte que obedecia ao seu comando, mas precisava de uma prótese para ajudar. Então, foi algo assim, onde ali eu entendi que a minha área seria na área de movimento, de entender o movimento do meu paciente. Eu me formei, e muito ousada, metida, fui abrir a minha primeira clínica, porque eu queria muito fazer as coisas da minha forma, né? Mas detalhe, eu abri a primeira clínica sem um tostão, sem um tostão, nem para pagar o aluguel do final do mês. Ou seja, tudo que se estuda hoje, planejamento financeiro, gestão, fluxo de caixa, né? Nada, zero, neca, só tinha a vontade muito grande de fazer, a vontade e a coragem, né? De fazer algo muito diferente. Não tinha realmente um tostão. Tanto que eu abri a clínica em fevereiro, no auge, no calor aqui no sul. Os pacientes suavam como se estivessem tomando banho dentro da clínica, mas estavam ali firmes comigo, e acredito que alguma confiança, né, eu passava de forma que esses pacientes passavam por tudo isso ao meu lado, né? Então, acho que era esse amor e essa vontade tão grande de fazer com que tudo desse certo. Eu atendia muito, né? Como eu não tinha condições, eu tinha que atender muito, porque eu tinha que fazer aquilo girar, né? Já que não tinha nada reservado para aquilo financeiramente, e eu não tinha condições de estar comprando grandes cursos, né? Como muitos colegas conseguiam. E então eu raciocinava muito e procurava entender muito cada paciente que eu atendia, né? E sempre buscando novas formas de entender, metodologias, materiais externos, profissionais, né? Que eu pudesse ouvir e entender, e que pudessem me auxiliar a manter aqueles trabalhos, né? Tanto de avaliação como a própria terapia também. E eu queria que meus pacientes ficassem bons, né? E eu queria poder espaçar os atendimentos dos meus pacientes. Eu queria buscar ferramentas, métodos que me ajudassem a espaçar, né, esses atendimentos de forma a chegar no momento da alta, que eu acredito seja um momento feliz, né? Um momento bom, tanto para o paciente quanto para o profissional. Busquei mais estudos, né? Fiz a especialização em biomecânica, estudei, apliquei muito, né? E comecei a buscar novas formas, né? De avaliar. Foi quando eu me deparei com a baropodometria, né? Que é o sistema de análise de pressão, né? O tapete sensorizado, onde a gente começa a entender a avaliação, as pressões, a distribuição de pressão do paciente, enfim. Me envolvi com a baropodometria, a estática, e aí consegui me envolver também com a baropodometria dinâmica. Mas não tinha dinheiro, Janaína, como que tu conseguiu investir tanto em biomecânica?
Na época tinha, isso há 20 anos atrás quase, tinha algumas linhas que o governo, né, conseguia dar alguma ajuda para os pequenos empresários, e eu estava sempre envolvida, tudo que tinha de possibilidade que pudesse auxiliar a empresa e me auxiliar como profissional, para que a gente pudesse crescer e auxiliar o paciente, estava sempre junto. Então, eu era a rainha dos projetos, né, que tinham que essas linhas de fomento. E ali foi crescendo. Fomos na baropodometria estática, na baropodometria dinâmica, o acelerômetro logo veio depois, a análise da marcha logo veio depois também, né? Todas essas implantações eu fazia porque eu acreditava muito no meu negócio, eu acreditava muito que aquele negócio pudesse colaborar para o crescimento daquele paciente. Então, eu trabalhava muito, 12, 14 horas por dia, né? Incluindo sábado, domingo e feriado. Eu acreditava muito no trabalho, né? E cada vez mais a biomecânica, a análise do movimento, formas de entender, de quantificar, né, para buscar estratégias de tratamento, era a minha sede 24 horas por dia. E durante todo esse momento de muito estudo, né, teve um momento que eu me deparei com os atendimentos, né, a Janaína, fisioterapeuta, e a Janaína que queria buscar e trazer novidades e estudar e trazer recursos. Eu olhava aquelas clínicas de atendimento de raio-x, de ultrassom, de eco, né, com todos aqueles equipamentos e com todos aqueles resultados, e eu pensava, por que nós que trabalhamos com movimento não podemos também ter formas de análises, né, formas de quantificação? E foi nesse momento que eu resolvi, então, deixar de atender um pouco os pacientes, né, de forma técnica como fisioterapeuta, para conseguir trazer, né, mais recursos e buscar recursos novos que nos auxiliassem nesse processo de avaliação biomecânica. Nesse momento, eu comecei a ter contato com mais escolas de ensino, universidades, tanto indo nas universidades quanto eles vindo na clínica, né, para a gente ter essa troca. E foi nessa época que a minha relação com a podologia cresceu muito, né? Eu fui convidada para ministrar um curso, uma aula, na verdade, uma cadeira de avaliação da marcha, numa escola de formação de podólogos aqui no Sul. Isso há muitos anos atrás, cerca de 14, 15, 16 anos atrás. E a partir dali eu vi uma sede muito grande daquelas profissionais, né? Em conhecer mais sobre biomecânica, entender mais sobre biomecânica e o que isso poderia influenciar, né, no dia a dia da podologia, enfim. Então, nesses anos, né, muitas trocas nós tivemos, né? E eu me surpreendendo cada vez mais, né? Quanto mais passa o tempo, cada vez eu me surpreendo mais com o crescimento técnico da podologia, né? O crescimento técnico, a vontade de aprender, a vontade de entender, né? A humildade em buscar esse aprendizado e algo que talvez me puxe cada vez mais para a podologia, a gratidão, a troca, né, de todas as áreas que eu dei aula, que eu dou aula, a área da podologia é a área em que mais se sente grata, né, por essas informações, e é um momento muito bom, porque eu sinto um calor humano muito grande. A minha relação com a podologia, com as podólogas, com os podólogos é muito boa. Inclusive aqui na clínica, né? Hoje eu avalio, o meu trabalho hoje é 24 horas por dia, trabalho com avaliação biomecânica, e muitas vezes, né, avaliando pacientes de podólogas, né, que buscam uma confirmação daquilo que já estão entendendo, né, como correlação das nossas áreas, né, ou aquelas que buscam, né, se certificar, né, daquilo que já vinha vindo, enfim. Então, a nossa relação realmente só vem aumentando, né, entre a fisioterapia, né, e a podologia, pelo menos aqui nesse nosso universo aqui. E a partir daí, muitos colegas, né, e outros professores também
começaram a me incentivar e a me cobrar, Janaína, por que não, né, colocar todo esse conhecimento e essa troca que a gente tem, né, de uma forma científica, que a gente consiga, que todas mais pessoas consigam se beneficiar disso, né? E aí, então, eu fui incentivada a compilar todas essas informações desses anos todos, né? De forma que eu conseguisse passar isso, né, para outros podólogos também, sem que esses profissionais tivessem que passar por tudo que eu passei. E a partir daí, né, há cerca de 4 ou 5 anos eu venho trabalhando mais nesse projeto, venho me dedicando mais nesse projeto, e aí nasceu o nosso querido, né, projeto Descomplicando a Biomecânica na Podologia. Tenho muito orgulho desse trabalho, é um trabalho que me dá muito prazer, né? Trabalho também, porque é algo inédito, né? E tudo aquilo que é novo, né? Dá um pouco de trabalho no início, porque a gente não tem nenhuma referência, porque nós estamos sendo os primeiros, né? A trazer esse método, né? Então, os nossos alunos estão sendo os primeiros podólogos a entenderem, a desbravarem esse universo da podologia, mas é um trabalho, é um projeto que me dá muita, muita alegria mesmo. E hoje, quando nós falamos em biomecânica, parece que é algo novo, né? E virou algo, um tema quase da moda falar em biomecânica. Mas poucas pessoas sabem ainda, né, realmente da onde vem esse conceito de biomecânica. E não é algo novo, não. É algo até bem antigo, né? E que está vindo à tona agora. Porque se nós formos lá para trás, né? Nós vamos pegar século XI, século XII, Leonardo da Vinci, né? Que todos conhecem como um grande pintor. Na verdade, da Vinci, naquela época, já desenhava e já era um grande investigador do movimento, um grande estudioso do movimento humano. Da Vinci já desenhava, né? A musculatura, os músculos, as funções, né? Até os braços de alavanca que as musculaturas tinham em relação aos ossos para poder gerar o movimento. Então, não é algo tão recente, né? Da Vinci, Borelli, já começavam com isso lá atrás. E eles justamente procuravam entender as forças motrizes por trás do movimento, né? De que forma, o que gerava, como esse movimento começava. Então, o que antecedeu, né, todo esse estudo técnico da biomecânica foi a observação. É a observação. E de forma bem devagar, né, junto com a Revolução Industrial, enfim, a gente teve uma grande evolução na área da ciência, né, que nos gerou equipamentos, onde nós começou um movimento de quantificação, né? Não bastava só se entender, né, ver o movimento ou descrever o movimento, já começava a ter um grande interesse na quantificação. O braço eleva quanto? Eleva mais ou menos, pouco, muito, né? O que é pouco para mim pode não ser pouco para o outro. Então, você sentiu a necessidade de se analisar, se observar e se quantificar esse movimento também. A partir daí, né, nós começamos a ter mais cobrança, né, nas competições, né, os esportistas começaram a ficar mais competitivos, então toda a vantagem mecânica era importante, né? Outra questão também que trouxe a biomecânica muito à tona, né? E valorizou muito o trabalho da biomecânica. O setor calçadista cada vez mais se disputa, né? Mais pelo calçado mais confortável, o calçado mais leve, né? O calçado esportivo, que pode levar esse atleta a vantagens em relação a outros. Então, todos os equipamentos que até então eram utilizados para a observação começaram a ser utilizados também para a quantificação. E é nesse momento que entra o nosso entendimento, a nossa busca, né? Buscar, além de observar o movimento do nosso paciente, poder também quantificar e entender qual a relação, né,
daquela patologia que esse paciente nos procura, grande parte das vezes por patologias, né? Qual é a relação daquela patologia com o movimento? E para eu tratar essa patologia, o que eu tenho que observar e talvez trabalhar no movimento desse paciente? Então, a biomecânica é uma ciência que ela analisa e ela quantifica o movimento humano. E essa medição, essa quantificação, a gente pode realizar tanto com instrumentos como a baropodometria, né? Como um dinamômetro, que avalia a força muscular, quanto com instrumentos que são testes, mas que nos auxiliam, testes, questionários, que não exigem equipamentos, mas que exigem, sim, um conhecimento e uma metodologia. A partir do momento que eu utilizo um teste, um questionário, enfim, para medir algo, eu tenho que ter um grande conhecimento sobre essa ferramenta. É uma ferramenta, ela não é uma ferramenta em que se pode, né, se palpar, mas ela é uma ferramenta de análise. Eu tenho que ter um grande entendimento sobre essa ferramenta e de forma eu vou aplicá-la, né, para que ela tenha uma metodologia correta, para que eu possa tirar boas informações confiáveis daquela ferramenta. Então, dentro da área da biomecânica hoje, quando falamos em biomecânica, é importante que todo mundo entenda que a gente tem algumas áreas dentro da biomecânica. Nós temos a área da cinemetria, né? Análise cinemática do movimento, né? Isso é a posição, orientação, velocidade, aceleração, né? Aí se entra, né? E se entende a análise da marcha, por exemplo. Nós temos a dinamometria, que é uma área da biomecânica onde nós vamos avaliar força muscular. Nós temos a eletromiografia, onde nós vamos entender os potenciais de ação, né? Que vão para os músculos, que geram o movimento. E nós temos também a antropometria, que são medidas onde nós utilizamos, né? Medidas de circunferência, de comprimento, enfim, corporal, para que a gente possa estar juntando essas informações e podendo entender um pouco mais sobre essa mecânica desse paciente. Mas, Janaína, por que tanta ciência, né? Tanto estudo e tanta investigação para se entender um sistema? Porque o nosso sistema, o nosso corpo, ele é um sistema totalmente modulado, um monte de pecinhas, né? Que estão sobrepostas umas sobre as outras e que formam o nosso corpo. Ele não é um sistema rígido, um sistema estático, como essa caneta, né? Ele é um sistema todo articulado com várias pecinhas. E ainda, por cima de tudo, toda dessa articulação dessas pecinhas, nós temos a gravidade que age o tempo todo contra esse sistema, né? E além disso, nós temos uma base extremamente pequena, que é o nosso pé. Então, não é fácil ficar em pé. O nosso corpo, ele briga o tempo todo contra a gravidade para se manter em pé. E durante essa briga, nós podemos ter adaptações ou compensações, em que muitas vezes são comuns, né? E são normais que essas compensações aconteçam para que essa estrutura se mantenha em pé. Então, cada estrutura, cada corpo, cada indivíduo vai adotar a sua estratégia para ficar em pé, que vai ser diferente uma do outro. Por isso que o nosso sistema de análise, né, ele pode ter uma metodologia, né, mas na hora de aplicar, nós temos que entender que o ser humano ele é totalmente um indivíduo diferente um do outro, né? Essa avaliação ela tem que ser totalmente de forma individual e personalizada. Mas nós temos que entender que nem toda compensação é ruim, nem toda adaptação é ruim. Muitas são boas, né? E nem todo indivíduo que parece ser ou estar tortinho, ele está com uma patologia. Passa a ser patologia essa adaptação quando ela gera dor,
ou elas geram disfunção. A partir do momento que essa assimetria, né, ou esse paciente mais tortinho, ele sente dor ou disfunção, nós temos que nos preocupar. Agora, enquanto ele for só tortinho, não tem problema, ele está bem adaptado, tá? Então, o nosso olhar sempre vai ser maior, até porque nós, como terapeutas, né, sendo fisioterapeutas ou podólogos, nós somos procurados grande parte das vezes por pacientes que sentem dor, né, e tem de alguma forma a sua função afetada. Então, cada vez mais nós vamos nos deparar, né, com pacientes que têm uma relação direta com uma compensação, um desequilíbrio muscular, articular, que gera uma má função nesse sistema, e que aí vai gerar patologia, né, que vai cair, né, no nosso consultório de fisioterapia ou de podologia, enfim. E junto com todo esse entendimento, né, das compensações, entendimento de como globalmente essa estrutura funciona, né, funcionalmente, biomecanicamente, nesse mesmo momento, nós temos também uma descentralização, né, daquela visão do médico como o único avaliador, né, dentro dessa equipe multidisciplinar, né, que nós temos hoje de atendimento ao paciente. Então, os profissionais que estão em contato, né, com o paciente, e não necessariamente o médico, passam a ser consultados também sobre muitas disfunções e queixas, né? E o podólogo é um profissional dentro dessa equipe, né, de uma equipe de médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, né, fonoaudiólogos, enfim. O podólogo, ele é o profissional que acaba tendo um contato muito assíduo, né, com o paciente, que muitas vezes é o profissional que vai estar sendo mais vinculado quando a disfunção é em relação ao pé, né? Muitos pacientes hoje linkam a figura do podólogo às disfunções de pé e tornozelo. Então, ao mesmo tempo que vem se abrindo um cenário, né, de oportunidade muito grande no que se diz respeito a análise do movimento, a relação do movimento com a patologia, algumas áreas, como a fisioterapia, como a podologia, vêm se sobressaindo, né? E tendo uma certa autonomia e recebendo esses pacientes no seu dia a dia. Então, o podólogo, dentro da equipe, passa a ser um profissional, né, com uma importância muito grande. E um profissional em que o paciente está recorrendo, né, para ter as suas questões, as suas dúvidas sanadas. Então, se sente, como eu ouço de muitos podólogos, né? Jana, o paciente vem e me pergunta, ou ele mostra, né, me entrega um exame de imagem, espera uma resposta minha, né? Ou o paciente pergunta sobre calçados, né? E ele fica esperando, aguardando a opinião daquele profissional, que é o profissional que ele vem confiando, né? Então, as oportunidades hoje que linkam o podólogo à área da biomecânica são muito grandes, né? Outra questão importante de dizer, não há necessidade hoje para o podólogo, né, realizar uma boa avaliação biomecânica, não há necessidade de uma instrumentação muito cara, né, de equipamentos caros para se iniciar. E isso é algo que nós enfatizamos bastante no nosso método, né? Os nossos alunos hoje aprendem a realizar uma avaliação biomecânica do pé e tornozelo, ter o entendimento dessa disfunção com ferramentas que são totalmente acessíveis, né? E que, tendo um pouco de dedicação e estudo por parte do profissional, do aluno, enfim, ele já consegue colocar em prática, né, esse ensinamento com mais de 8 ferramentas que vão destrinchando aquele movimento e mostrando para aquele profissional se aquela patologia tem alguma relação mecânica ou não, que é isso que é importante, né, que nós profissionais saibamos. Tá, o paciente apresenta tal patologia, apresenta uma calosidade grande, ó, apresenta uma unha encravada. Essa disfunção, essa patologia, né? Essa patologia clínica, que é uma patologia clínica, ela tem uma relação mecânica ou não? Isso é essencial a gente buscar saber. Por quê?
Se a patologia tiver uma relação mecânica, eu vou ter que trabalhar a mecânica para esse paciente evoluir, né? Não vai adiantar a gente usar técnicas clínicas se nós temos uma influência mecânica. E hoje, cada vez mais, com esses pacientes ficando, né? A humanidade ficando mais velha, né? Durando mais tempo, automaticamente essa máquina, né? Vai ter mais disfunções relacionadas ao movimento. E o pé, como sendo, né? A extremidade que faz a ligação do solo, né? Rígido, com todos os seus relevos, né? Tendo que o pé se adaptar, né? E levar isso para o resto da estrutura, sendo o pé, então, a região que mais sofre, né? E tendo que ter essa leitura cada vez mais frequente, né? Da relação mecânica com as patologias. Então, no que diz respeito à oportunidade, né? Em termos de entendimento e de aplicação de equipamentos na prática, não há necessidade hoje de grandes investimentos, tá? Tendo o podólogo o entendimento, né? Da metodologia que deve ser aplicada. Outra oportunidade muito grande, né, do entendimento da biomecânica por parte do podólogo é ele inserir no seu dia a dia, né, esse entendimento e fazer com que isso seja parte das suas vendas, né, sendo um produto a mais a ser compartilhado com seus pacientes. Então, um podólogo hoje que sabe realizar a avaliação biomecânica do pé e tornozelo, ele pode estar oferecendo este produto para o seu paciente também, né? Então, é um produto a mais a ser comercializado, que é o produto, né, que eu vendo hoje. Janaína, né? Hoje o que eu vendo? A avaliação biomecânica. Então, o que eu vendo por trás da avaliação biomecânica? O entendimento, né? Nós entendemos se aquela patologia que o paciente vem me trazendo tem uma relação biomecânica ou não, né? Então, é uma oportunidade, né, que dentro da podologia ela deve ser estendida a podologia para que o podólogo possa estar também falando para o seu paciente, passando para o seu paciente com informações concretas se aquela patologia tem ou não uma relação mecânica, né? E com isso, claro, conseguir aconselhar, né, ensinar aquele paciente que tipo de calçado ele deve usar, dar informações sobre o tipo de marcha que ele tem, a classificação do tipo de pé que ele tem, que são entendimentos hoje, né, que faltam. Isso falta muito, tanto para os profissionais, esse entendimento, quanto para os pacientes, né? Entender como o seu corpo funciona, as suas características biomecânicas e quais as relações, né, que essas características têm com a sua patologia. E a grande vantagem é que o podólogo pode estar realizando, né, o profissional pode estar realizando essa avaliação em qualquer lugar que ele atenda, porque como não é algo que dependa muito de instrumentação, né, no primeiro momento, claro que se for um profissional que depois querer investir num baropodômetro, numa plataforma de um baropodômetro, aí é uma outra questão. Mas para se iniciar, o que nós precisamos? O entendimento do raciocínio biomecânico. Então, eu tenho que entender como a mecânica daquele paciente funciona, né? Como aquele paciente funciona, para que depois eu possa, sim, estar aplicando equipamentos mais, né, robustos naquele conhecimento para eu aprimorar mais aquele conhecimento. Mas, no primeiro momento, o podólogo precisa entender como funciona a mecânica daquele paciente. E isso, como eu falei, é totalmente individual de um paciente para outro. Então, nós precisamos aprender a raciocinar, a realizar realmente o entendimento da mecânica, né? O raciocínio biomecânico para que a gente possa dar outros passos aí em relação à biomecânica do paciente. Então, nós já entendemos, né, que os podólogos que realizam diagnósticos que envolvem patologias que estão relacionadas à biomecânica estão cada vez mais valorizados no mercado de trabalho. E que isso, né, isso que nós nem entramos em patologias específicas, né, como o pé do idoso ou o pé diabético, que são patologias, disfunções que trazem um mercado muito promissor, né? Mas nós entraremos nisso na aula que vem.
mas é muito importante que você, como podólogo, saiba que é possível, sim, disponibilizar mais um produto de qualidade para o seu paciente e se destacar, né, nesse mercado de trabalho que vem exigindo cada vez mais que a gente entregue, né, resultados mais assertivos para os nossos pacientes, sendo vocês, podólogos, indicadores das disfunções, né, indicadores da causa daquela patologia que vem sendo tratada, né? E tendo esse entendimento dessas patologias, enfim, que são tratadas e influenciam diretamente na qualidade de vida do seu paciente, você consegue entregar para esse paciente, né, uma solução para suas disfunções, né, de atividade de vida diária. E lembrem de uma coisa, o entendimento do conceito biomecânico, por mais que seja antigo, né, que a gente viu hoje, historicamente esse conceito é antigo, ele é muito novo no contexto de saúde. Poucos profissionais, né, se deram conta, né, que muitas patologias têm causas biomecânicas. E você, né, que está assistindo esse vídeo, se chegou até aqui, né, é porque você tem vontade, tem o desejo de ser um dos primeiros, né, porque o entendimento desse conceito, ele está só no começo, está só iniciando, né, então quem iniciar com esse trabalho, né, vai estar trazendo esse mercado, né, e outros profissionais atrás depois, né, mas você pode ser o protagonista, né, desse mercado. Então, pega na minha mão, que nós vamos juntos, juntas, né, mergulhar nesse universo da biomecânica, né, e poder trazer essa realidade para a sua vida, né, como profissional e trazer esse benefício para os seus pacientes também. Esse é o meu grande desejo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro encontro, que alguma, né, sementinha tenha sido plantada aí, para que a gente, né, possa colher muitos raciocínios biomecânicos totalmente voltados para a podologia. E lembrando que a nossa próxima aula, né, ela vai estar recheada, aí nós vamos pegar um pouquinho mais pesado, ela vai estar recheada, né, de bases biomecânicas. Ali vocês já vão entrar, nós vamos entrar no entendimento, né, onde você vai aprender bases biomecânicas fundamentais e vai entender quais são as ferramentas, né? Ai, a Janaína fala tanto em ferramentas que não são instrumentos robustos. O que são ferramentas que nós podemos usar, né? Quais são essas 8 ferramentas que o método Descomplicando a Biomecânica na Podologia traz? Então, fiquem ligados, tá? Que abaixo aqui desse vídeo vai ter o link para que vocês fiquem atentos aí às nossas mensagens do WhatsApp e aos materiais que nós vamos colocar lá. Se você não entrou ainda no nosso grupo do WhatsApp, clica lá, entra, que muita novidade vai ser colocada por lá. Então, se ficou de fora, entra lá no link, entra para o nosso grupo para a gente ficar juntinha para a nossa próxima aula. Aguardo vocês lá.